Nessa primeira aula de Epístolas Paulinas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o autor das epístolas, ou seja, Paulo de Tarso, que anteriormente era chamado de Saulo. Das 21 cartas do Novo Testamento, 13, segundo a tradição cristã, são de autoria do apóstolo Paulo. Algumas foram extraviadas, como, por exemplo, uma carta aos Coríntios, que é citada em uma carta aos Coríntios que nós temos no Novo Testamento. A característica principal das cartas do apóstolo Paulo são reflexões teológicas ou pastorais, como, por exemplo, as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Ele foi um grande missionário, apesar da perseguição judaica, apesar da perseguição dos próprios cristãos e apesar da perseguição romana. Ele foi filho de judeus, da tribo de Benjamim. Era um judeu clássico, circuncidado ao 8º dia, e tinha como profissão o artesanato. Ele era um artesão. Ele fazia tendas. Você pode conferir isso em Atos 18:3. Ele tinha uma irmã e um sobrinho, segundo Atos 23, verso 16. E acerca do seu estado civil ser incerto, isso se refere a antes do seu ministério. Alguns acreditam que ele era casado, outros acreditam que ele não era casado. Mas é certo que no seu ministério ele permaneceu solteiro até o fim de sua vida. E você pode conferir isso em 1 Coríntios 7:8. Ele foi aluno de Gamaliel. A escola de Gamaliel era muito respeitada entre os judeus no primeiro século da era cristã. E ele foi um aluno aplicado e cumpridor rigoroso da lei judaica. Foi perseguidor de cristãos justamente porque acreditava que o cristianismo era uma seita perniciosa que estava prejudicando a religião judaica com a sua pregação sobre Jesus. Como foi sua conversão? Ele se converteu na estrada para Damasco, justamente quando ele estava indo perseguir outros cristãos. Segundo o texto bíblico de Atos 9, do verso 3 até o 19, o próprio Jesus apareceu para ele e perguntou por que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Ele não entendeu direito o porquê, mas no momento que ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo, e foi isso que Jesus quis dizer para ele. Nesse momento ele ficou cego por um período de 3 dias. Mas Deus mandou um discípulo dele chamado Ananias ir lá para o apóstolo Paulo e pregar e esclarecer o que tinha acontecido para ele. Nesse momento ele se converteu, começou a estudar o cristianismo, porém passou por muitas dificuldades, muitos anos para ser aceito pelos cristãos, justamente por ele ter sido esse perseguidor feroz que matava e prendia cristãos. Inclusive ele estava presente na morte de Estevão, no martírio do diácono Estevão. Isso você pode conferir em Atos 7:58. Então ele teve essa conversão e ele também tinha dificuldade. Com essa conversão, ele também começou a se auto-intitular apóstolo, e isso era um motivo de desconfiança dos cristãos, porque ele não tinha acompanhado Jesus pessoalmente. Ele foi escolhido por Cristo após o ministério de Cristo aqui na terra. Então muitos não acreditavam que ele poderia se auto-intitular apóstolo justamente por ele não fazer parte dos 12. Então ele, por toda a sua vida ministerial, ele teve que defender o seu
próprio ministério. E ele foi incansável em defender seu próprio ministério e em ser um missionário e fundar igrejas e ensinar as igrejas e instruir as igrejas justamente com suas cartas. Ele tinha prazer em ver as pessoas se tornando cristãos. Muitos acreditam que o motivo do cristianismo ter se popularizado no mundo foi o apóstolo Paulo. Os cristãos acreditam que Deus o usou justamente para popularizar o Evangelho de Cristo através de suas cartas por todo o mundo conhecido naquela época. E até hoje o apóstolo Paulo é conhecido por todos, independente de religião. E foi justamente por essa característica dele. Ele era incansável e nós podemos perceber isso claramente em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23b até o 27, o qual eu vou ler aqui para vocês. Muitas vezes vi-me em perigo de morte, dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1, 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigo dos ladrões, perigos por parte de meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. Então aí você tem uma ideia de como foi o ministério do apóstolo Paulo e ele permaneceu fiel até o fim. Ele morreu por volta do ano 67 depois de Cristo, na perseguição de Nero, e Nero o decapitou. O seu nascimento foi por volta de 5 a 10 depois de Cristo. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o apóstolo Paulo. E a partir da próxima aula, nós vamos nos aprofundar sobre cada carta do apóstolo, cada particularidade, contexto histórico, conteúdo, entre outras coisas.